todos os debates políticos convergem para o Bitcoin. Armamento é Bitcoin, que a criptografia é a principal arma defensiva desse século. Livre expressão é Bitcoin. Propriedade é Bitcoin. Qualquer pessoa, quem for contra o Bitcoin, quem militar contra o Bitcoin, vai se alienar de 10, 20, 30% dos votos, que são as famílias que estão expostas a isso. Foi isso que levou à vitória avassaladora do Trump. Nenhum candidato republicano teve mais de 80% dos votos dos libertários desde Ronald Reagan. Ele conseguiu fazer isso porque menos de 2 semanas depois de tomar o tiro, com a orelha fodida, ele foi em Nashville e fez os 3 compromissos conosco, que cumpriu até agora. Libertar Rosubrit, né? Libertou. Não interferir no nosso direito de autocustódia e não vender nenhum Bitcoin, tomado por crime, né? Ele prometeu essas 3 coisas lá, foi isso que fez ele ganhar? Até agora, sou fácil so good. Agora, eu acho que o nosso tema agora também é uma coisa que não é novidade nenhuma. O professor Alexandre Costa, 10 anos atrás, já dizia que o SAID é uma desgraça, uma desmoralização. E o professor Olavo, na década de 90, bicho, já te explicava a tese lá do globalismo ocidental, que os metacapitalistas eram os responsáveis pela desmoralização viadista, negrista, racialista mundial. O professor Olavo, há 20, 30 anos atrás, já explicava que, inclusive, os irmãos Quioca, eles são os pais do libertarianismo no Brasil. Essas são as pouquíssimas coisas que eu discordo com eles. Inclusive, eles dizem que a única coisa que eles admiram no comunismo é o anti-americanismo. Você ser os republicanos, os democratas, os esquerdistas americanos não representam os Estados Unidos, eles são inclusive os maiores inimigos dos pais fundadores e dos valores americanos. O imperialismo americano é confundido com o intervencionismo ilegal, imoral de um grupo, de uma facção específica. Vem cá, bicho. Quando o Partido Democrata, quando os petistas dos Estados Unidos pegam dinheiro dos Estados Unidos para castrar criança, para financiar terrorista, para financiar transexualismo infantil em outros países, eles estão fazendo uma coisa que beneficia ou prejudica os Estados Unidos, que combate ou que corrobora os valores dos pais fundadores. Porra, eles são os maiores inimigos dos Estados Unidos, eles estão fazendo, inclusive, o mundo odiar os Estados Unidos, não é isso? Caramba, Renato 38 contra o imperialismo americano, então. Contra o conceito. Você achar que os Estados Unidos é um país imperialista, eles não são. Os imperialistas são os inimigos internos dos Estados Unidos. O USAID defendia, que era 40% da caridade mundial, é o maior escândalo político do século XXI. Então, Renatão, nenhuma mídia relevante dos Estados Unidos dá um pio sobre isso. No Brasil, a maioria das pessoas não sabe que desgraça é o USAID, não é isso? Então, ninguém sabe que é Big Boss. Ninguém sabe que inclusive, já teve um cara pica do Bitcoin, chamado, como é o nome? Alan Reicher, dizendo assim, eu vou ser o Elon Musk, viu? Se alguém quiser desnazificar essa porra, me procure, que eu vou fazer o que o Elon Musk tá fazendo de graça, não é isso? Então, cara, eu conversei com um cara da geopolítica e ele falou exatamente isso, assim. A USAID, ela é responsável por 42% da ajuda humanitária do mundo. E mas não é ajuda humanitária, porra. Mas... Eles chamam de ajuda humanitária, fica financiando vagabundo, terrorista, comunista, transexual, racismo negrista, que não presta no mundo. Tá, mas... É a sinagoga de Satanás. Os caras montam... O comunismo diz que faz a caridade. O que ele faz é executar o cara que não é da patota dele, não é isso? Renatão, mas o que eu quero te falar é o seguinte. Os caras montam uma escola em um lugar como ajuda humanitária, montam um hospital em um lugar também como ajuda humanitária, e é óbvio que os caras estão colocando o viés deles ali, né? Agora, não existe vácuo de poder. O Trump acabando com a USAID, provavelmente alguém vai entrar no lugar. E pode ser, por exemplo, uma China da vida, que pode ocupar o lugar que a USAID estava ocupando. E também vai colocar o viés deles do mesmo jeito. Você acha que a China vai financiar transexualismo infantil? Tomara que financie. Ela vai queimar o dinheiro dela e se fuder. Agora, se eu puder repetir de uma maneira clara o que eu falei até agora, é o seguinte. Se você olhar a tese do globalismo ocidental, dos metacapitalistas do professor Olavo, que inclusive é o objeto do debate dele com o Dugin, você vai ver que não existe imperialismo americano. O que existe é esquerdistas se apropriando das instituições americanas para foder os Estados Unidos, porra. O USAID não ajudou o americano médio. O USAID não defendeu nenhuma política de Estado americana. O USAID só trouxe ódio, prejuízo em todos os aspectos e perda, tanto ao americano médio, quanto ao governo americano, quanto aos valores dos pais fundadores. Não existe imperialismo americano. Tudo que é chamado de imperialismo americano, na verdade, são vagabundos, criminosos, comunistas, se apropriando de instituições americanas para destruir os Estados Unidos. A base teórica do Obama é o descolonialismo. O Obama é um declarado inimigo dos Estados Unidos. Esses caras não representam o que os Estados Unidos é. Tanto que há muitas pessoas que estão defendendo que esse processo de desnazificação, de limpeza do governo americano, é a segunda revolução americana. Você está acompanhando os posts lá da Elon Musk, não?
Sim, sim, sim. O cara botando um cara de 16, 19, 20 e poucos anos, meu irmão. O cara tá dando lista, é vagabundo, esse tem que ser preso, esse tem que ser demitido. E os caras revoltadinhos lá. Agora suspenderam a destruição do S-Age, mas pode apostar o que você quiser, meu irmão. O Trump, o pessoal, Trump foi bunda mole, foi. Trump foi bunda mole em coisas menores. Ele não demitiu o Fauci, o vagabundo. Ele não botou Hillary na cadeia. Ele foi meio bunda mole. Mas na parte da indicação do Supremo, o Trump não foi bunda mole. Ele só botou caras raízes lá, verdadeiros patriotas, armamentistas, caras que são inclusive mais direita do que ele. Ao contrário de Bolsonaro, só botou pessoas intimamente comprometidas ao PT. E é exatamente graças a isso, a só ter indicado os caras raiz, mais direita do que ele, que todas as medidas vão passar, o USAID vai deixar de existir, essa porra vai ser liquidada, meu irmão. Que teve essa infiltração na USAID, como que nasceu esse plano dos caras falarem assim, pô, vamos dominar a cultura do mundo, vamos acabar com a família, vamos fazer... Sabe, da onde que vem esse plano cabalístico? O professor Olavo já falava disso na década de 90. Não do USAID especificamente, mas de que ajudas internacionais se tratavam de aparelhos comunistas para desmoralizar e desorganizar os outros países. A escola de Frankfurt foi criada na década de 50 para infiltrar e desmoralizar as universidades americanas. Essa história de infiltração e subversão, ela tem 100 anos, ela não tem 10 ou 20. O maior especialista no Brasil, o cara que há mais de 10 anos atrás já citava nominalmente essa agência como um aparelho comunista de infiltração e subversão, é o professor Alexandre Costa.